Olá, boa noite. Eu sou a professora Nívia, sou estudiosa de autoeducação e hoje, com muita alegria, nós vamos falar sobre o livro da autoeducação guiada. Este livro, ele tem um objetivo de apresentar mais teoricamente do que a sua metodologia em si sobre a autoeducação guiada. Em outros livros anteriores, já existe, né, a metodologia, os passos dessa metodologia para o estudante, também para os professores usarem em suas aulas. Hoje nós vamos falar mais particularmente, os princípios, os fundamentos, o que é autoeducação guiada e o que que ela tem, né, para trazer para a educação como uma metodologia nova, uma metodologia, então, de impacto, tá? Então nós vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre este livro, né. Este livro aqui, então, é da minha autoria, ele foi escrito este ano, aqui nos Estados Unidos. Então aqui nós temos uma nota de prefação que justifica, né, que o estudo da autoeducação, ele não se propõe a desqualificar a cultura, isto é, a cultura que já existe, né, mas a problematizar os paradigmas convencionais de ensino. Então, assim, o que a autoeducação vem trazer são, os questionamentos e as soluções para esses sistemas educacionais que universalizou, né, praticamente em todos os países, em que há uma roteirização mental por meio de conteúdos, e abrimos aqui um parênteses para dizer que esses conteúdos, esses currículos, eles são tendenciosos, né, conforme as ideologias de poder. Então, assim, ao promover essa homogeneização, né, formativa de crianças, de adolescentes e de adultos, vai formando uma mente coletiva uniforme, igual, né, e digamos medíocre no sentido da palavra em si. Isso é, pessoas que não estão preparadas para pensar ou criar nos em sua te no seu tempo, na sua época de vida, né, eles estão apenas recebendo, um roteiro acadêmico. Então, nesse contexto, né, em que nós estamos, se a gente for ver a autoeducação na nossa época, que é a época em que há a inteligência artificial, que está entrando como um novo agente pedagógico, né. Então a autoeducação, ela afirma-se como um fundamento crítico a essa, eh, educação de massa, eh, generalizada, né. Então ela vem resgatar o quê? A centralidade do humano em seu desenvolvimento natural e na autocultura. Então a autoeducação, ela é uma potência, né, ela é uma potência que todo ser humano carrega. Então ela tem, ela vem trazer essa questão, eh, da potência, né, em que com esse sistema, né, generalizado, já desde as das escolas de educação infantil até, cursos de pós-graduação, é manifestado na educação formal, né. Então esse aqui é só, eh, uma coisa importante a ser dita, para que fique então claro, né, de como que as coisas estão caminhando. Bom, nós já falamos um pouco dessa uniformidade aqui fluorescente, né, que ela flo que a educação, ela é estabelecida hoje no ensino, eh, tradicional, né, tradicional quando eu digo aqui, é se você, escola, o professor
Se você faz 2 coisas, você está dentro de um sistema, tradicional. Entenda bem o que eu estou falando como tradicional, tá? Tradicional é aquela educação que tem que já tem os parâmetros curriculares prontos, vindo de um sistema, de um governo ou de um poder, aonde o professor segue, esses tópicos pré-estabelecidos, que não é pelo professor e nem pela escola, mas é por um outro órgão, e o professor desenvolve o seu plano de aula em cima desses temas pré-estabelecidos. E é isso que define um sistema tradicional, tá? Nós temos que começar a usar aqui os conceitos e as referências corretas para nós podermos conversar, né? Então, assim, o que nós vimos hoje é que a individualidade humana, ela encontra-se em processo, eh, num processo de erosão, e não só de erosão, hoje, ela passou a ser uma questão de perseguição. Então, assim, as pessoas que estão saindo desse roteiro de massa, que advém, de sistemas de poderes, né, as pessoas que têm a sua singularidade dentro desse sistema, elas não só estão se extinguindo por medo, por repressão, por perseguição, mas por entender que a individualidade, a subjetividade, a expressão dela pode se tornar uma ameaça e pode também se tornar é, uma coisa muito diferenciada dentro do sistema. Então, as pessoas têm medo, né, de serem julgadas, de serem condenadas, de serem perseguidas por tal expressão da sua singularidade, da sua subjetividade. Então, nós temos um grande problema aqui, independente se essa pessoa está numa educação formativa, numa escola ou não, tá? Então, essa individualidade, ela não existe nem dentro da escola e nem fora da escola, por esses motivos já dito aqui. Então, essa prática, né, que privilegia esses modelos universais de formação, vai conduzindo os grupos, as pessoas, a questão de modelos universais com conhecimentos universais, repetir esse conhecimento universal e um modelo mental também universal. Então, diante disso, ser uma pessoa, ser um indivíduo, passa a ser uma ameaça, né, para a sociedade. Então, esse aqui é um dos grandes problemas que nós temos hoje, né? Então, o livro ele vai aqui trazendo exemplos, fundamentações sobre esse sacrifício da individualidade, né? De como que ela é sacrificada e como que os poderes lidam com quando uma pessoa tem a sua expressão própria, né? Então, assim, o porquê, né? Então, hoje o que a gente vê? A gente constata que o mundo, seja o Ocidente, seja até o Oriente, enfim, ele se encontra, então, mal ordenado, né, para nós vivermos. Então, isso é uma evidência que dispensa qualquer exemplo ou demonstração aqui, né? Então, assim, porque se a gente olhar a vida animal e a vida vegetal, por exemplo, eles são marcados, eles não têm esse desordenamento, né? Desde que eles são animais, desde que eles são plantas, eles continuam se perpetuando da mesma forma ou de um jeito que seja da essência deles, né, da espécie deles. E quando nós partimos para o indivíduo, para a civilização, né, a gente vê que essa desordem ela não é atribuída a uma providência, mas ao próprio homem, né? Então, assim, a história das nações, ela registra conquistas notáveis, mas estas também se obscurecem diante de erros sistemáticos da maioria que sacrificaram a singularidade em seus tempos, nas suas épocas, como na nossa atual, em nome dessa
uniformidade. Então dá a impressão que todos os grandes sistemas, os grandes poderes, toma como importante essa questão da uniformidade, tá? E os sistemas, eles têm reprimido a subjetividade, a expressão singular de cada pessoa, né? Então, aqui, nesse capítulo, que é o capítulo 2, vai se desenrolando aqui vários fundamentos e mais aprofundamentos sobre isso que eu estou tratando aqui, tá? E a autoeducação, então, nesse contexto, ela emerge como um paradigma crítico disso, né? E também emancipatório como um caminho para a solução disso. Porque todas as outras metodologias, elas entram dentro desse sistema, muda uma coisinha aqui, muda outra coisinha lá, mas perpetua e se reproduz nesse sistema que tem como a causa geral a mente coletiva igual, né? Então, todas as outras metodologias funcionam dentro desse sistema. A autoeducação, ela não pode funcionar, né? Então ela rompe com essa convenção que confunde cultura com enciclopédia, né, ambulante, enfim, e ela vai reivindicar aqui a centralidade da criação intelectual própria, né, e da expressão da pessoalidade, da singularidade da pessoa, né? Então ela resgata o lugar da expressão individual. Então, aqui, né, eu cito um livro, um livro anterior, que nós não somos o que o sistema nos fizeram, mas o que escolhemos construir em nós mesmos, né? Então, a tarefa da autoeducação não é entrar nesses grandes sistemas de uniformizar, é, é mais uma metodologia da moda, é mais uma metodologia. É uma metodologia, mas é uma metodologia que não entra, nesse sistema, né, que já está aí. Mas ela sempre vai cultivar a singularidade, mas de uma forma real e verdadeira, não apenas de marketing, né, como fizeram com a personalização, por exemplo, dentro de um sistema com esses currículos todos advindos de poderes maiores, que nem o professor tem a sua singularidade, e o direito de escolher o que ele vai ensinar em determinado período ou para sua classe, tá? Então, assim, esse grande desordenamento da civilização moderna só poderá ser superado quando a educação deixar de ser um mecanismo de reprodução, de convenção e se tornar novamente um espaço para a liberdade, maturidade e para a autocultura, né? Para beneficiar o seu tempo. Então, aqui o capítulo 3 vai trazer a autoeducação, que é o alinhamento, a centralidade que da autoeducação, ela traz o alinhamento entre o ser e o conhecer, o ser aqui enquanto pessoa, com o conhecimento, né, com aquilo, com os objetos de aprendizagem. Então, esse capítulo aqui, ele vai discorrer, né, sobre esse alinhamento, que ele rompe, então, com a lógica da fabricação e inaugura a lógica do decutivo, né? Aqui a pessoa ela vai esse alinhamento, ele é diferente de uma conexão, tá? De ponte, por exemplo, essas palavras. É alinhamento por quê? Porque é o alinhamento aonde alinha a todas as capacidades, as vocações, as qualidades da pessoa, os interesses, a sua subjetividade, ao aquilo que ela vai estudar e o que ela vai fazer. Então, obviamente, que cria um alinhamento no sentido de uma harmonia, né? De um prazer, de uma alegria aqui para a pessoa. Então, o problema da educação moderna, ela confunde aqui a instrução com formação e convenção com cultura. A solução não está nessas reformas superficiais, mudança de um método aqui, de um método ali, dentro dessa lógica que até então a educação vem funcionando já há longo tempo, né? Então, assim, a autoeducação guiada, né,
esse princípio exige mais pessoalidade e menos interferência que estatal também, mais espaço para o pensamento e menos imposição de currículos rígidos que advém de grandes poderes. Então, aqui a gente reconhece que essa nutrição mental, o que vai criar esse horizonte intelectual, não pode ser aplicado, é, por exemplo, de uma forma em que haja um programa, né, para que a pessoa desenvolva esse horizonte intelectual, não é dela, mas vem de um programa. Então, a verdadeira mudança da educação, ela não vai vir da revolução educacional ou da revolução das tecnologias, mas ela virá da sofisticação de um método aonde a pessoa vai ser realmente, verdadeiramente, poder expressar a sua individualidade, né, alinhada àquilo que ela tem interesse, àquilo que ela é capaz de fazer e de entender também. Tá? Então, aqui isso é muito importante. E a autoeducação é guiada em que sentido? Assim, na primeira fase da autoeducação, que é de mão dadas, ela é guiada aqui eh, por um currículo de alfabetização, por um currículo onde ela é guiada pelos adultos, né? Porque são os pais, os professores da escola, que até 8 anos vai realmente fazer o programa. Então, aqui é uma autoeducação guiada. Depois ela passa a ser autoguiada já a partir dos 9, 10, 11 anos, a criança já começa a ter os interesses mais sustentados e mais observáveis e duradouros. Então, aqui já começa uma autoeducação autoguiada, né? Não guiada, mas autoguiada, no sentido em que a pessoa já vai se alinhando aos objetos do conhecimento conforme as suas capacidades e interesses vocacionais, enfim. Então, aí ela passa a ser autoguiada para toda a vida, né? Então, só da, na fase de mão dadas, ela é uma autoeducação guiada. Depois, na fase soltando as mãos, ela passa a ser autoguiada, e aí é uma autoeducação guiada, por quê? Porque o aluno vai se guiar, né? Ele vai buscar um professor de referência sobre aquilo que ele quer aprender, ele vai buscar um livro, ele vai buscar uma ferramenta para atender o objetivo dele, a vontade dele. Ah, na última fase, que é caminhando com as próprias pernas, onde a pessoa já tem uma maturidade e é a vida adulta, que é para sempre, vai estudar para toda a vida. Então, aqui, ela também, a pessoa ela tem uma autoeducação guiada, por quê? Porque ela vai criar um roteiro, ela vai criar um índice de estudo que ela vai guiar, né? Então, por isso que a gente está usando o termo aqui de autoeducação guiada, porque até os 8 anos, então, a criança depende que alguém faça esse guia para ela, mas a partir dos 9, 10 anos, então, ela já começa a fazer o seu próprio guia, próprio índice, né? De temas, enfim, para estar aqui aprendendo, tá? Então, aqui nós temos o quarto capítulo, que é o último, né? Que fala a porta aberta para aprender, a autoeducação é isso, porque a gente vê que a história é uma evidência incontestável que os maiores, né, intelectuais, estadistas, cientistas, filósofos, artistas, tecnológicos, enfim, eles não foram produto desse roteiro que advém de um sistema maior para a sala de aula, né? De uma rotina escolar, por exemplo, padronizada, mas eles são frutos do quê? Da autoeducação, né? Da iniciativa mental, da reflexão autônoma, da coragem de pensar por si mesma e de expressar a sua individualidade. Então, esse quarto aqui e último, né? Ele vai estar abordando sobre isso aqui. Ele está trazendo as evidências, né? Então, o Instituto de Autoeducação, em que eu sou a responsável, ele está se configurando como uma plataforma inovadora voltada, então, para o estudo da autoeducação, para o desenvolvimento de teorias, conceitos e materiais que vai orientar escolas e professores e estudantes, né, nessa nova metodologia. Então, assim, eu venho estudando isso já
desde 2016, né? E a partir disso, então, saiu então aqui o método da autoeducação. O método da autoeducação guiada é a trilha de autoeducação, é composta pela trilha de autoeducação, pela trilha curricular e pelas trilhas pedagógicas, para cada fase acadêmica. Então, o Instituto de Autoeducação, ele já tem um arcabouço teórico bastante que impacta, né? E também a metodologia, né? Então, a missão que eu venho trazer para a educação é promover a excelência intelectual, fomentando o alinhamento do ser, né, da pessoa, que ela tenha o espaço, o direito de expressar a sua subjetividade, nessa construção, né, do horizonte intelectual. A nossa visão e estratégia do Instituto, então, é consolidar-se como essa referência global, né, em práticas e políticas de autoeducação, contribuindo para o avanço das teorias educacionais, que são centradas, então, no sujeito com os objetos de conhecimento, inspirando as comunidades a expandirem os seus horizontes epistêmicos com base em processos de conexão, né, do ser com o conhecer. Então, a metodologia de autoeducação guiada fundamenta suas práticas em abordagens pedagógicas construídas sobre marcos teóricos interdisciplinares, inclui aqui a psicologia, inclui a pedagogia, a neuroeducação, né, a epistemologias clássicas, né, as teorias de conectividade, a filosofia, enfim. E então, assim, aqui, então, essa operação toda, né, da metodologia de autoeducação, ela tem já os seus componentes metodológicos, né, com recursos, né, então a gente já tem os livros didáticos, cursos, a curadoria científica, né, as mentorias, promovemos também algumas ferramentas, né, interativas, para que as pessoas vão aprendendo, né, vão buscando, e os materiais didáticos, né? Então, nós já temos aqui bastante ferramentas, bastante materiais, né, que vão, então, que já está formando, então, como é que eu vou dizer assim, já temos bastante coisa, né, a fundamentação teórica, os conceitos, as evidências, a metodologia, os recursos materiais de aprendizagem. Então, o instituto, ele já está ganhando, assim, um corpo significativo, bastante suficiente, para expandir, né, para ser aplicado, na verdade, assim, de uma forma interessante, né, porque a ideia de futuro para a educação não é mais a educação de massa, não por força das escolas, mas por uma imposição do desenvolvimento das tecnologias, principalmente das inteligências artificiais, aonde eles estão se transformando em agentes, né, já em agentes instrutores. Quer dizer, elas já existem, né? Então, assim, no futuro nós não teremos essa educação de massa, a tendência dela, essa questão uniforme, né, programada, ela tende a diminuir, né? E aos poucos a expressão individual, a aprendizagem individual tende a se manifestar, né? Ela vai ter um espaço para essa manifestação e para se consolidar, tá? Então, assim, o que nós teremos no futuro será a autoeducação. A autoeducação apoiada pelas inteligências artificiais e tecnologias, né? Então, o que vai restar no futuro é isso, é a autoeducação. A autoeducação, todo mundo que estuda primeiro para aprender alguma coisa para si, para depois aplicar. Seja por uma aplicação social, seja por uma aplicação para ter um retorno financeiro, para contribuir com a sociedade. Mas, enfim,
ninguém vai estudar se não for primeiro para o seu benefício próprio, para depois expressar isso, né, para o mundo, independente do motivo, se é financeiro, se é por contribuição. Aqui não estamos discutindo esse assunto. O que nós estamos discutindo aqui é que a autoeducação é a única educação que existe, né? Porque se você está escutando essa aula aqui, por algum interesse, por algum benefício próprio, depois você vai usar isso, talvez numa reunião, ou no seu projeto político-pedagógico da escola, enfim. Então, primeiro serve para si, para personificação, né? A pessoa personifica o conhecimento e depois ela expressa. Então, o livro se trata disso, ele está na Amazon, né, no Brasil, e está vendido também em livro físico, tá? Ficamos por aqui, um abraço, né, e sempre aí estamos falando um pouco mais dessa autoeducação, tá bom? Fiquem todos bem e continuamos se conectando, nos alinhando aí com a metodologia da autoeducação guiada. Muito obrigada para todos. Boa noite.